Querido aluno, professor Eric de Matemática, para resolver com vocês o vestibular da Unesp de 2021. Então, acompanhem comigo, Unesp 2021, Matemática. Questão número 85. Na aviação, o perímetro da região que define a fase final da manobra de aproximação para um helicóptero pairar ou pousar pode ser definido por meio de sinalizadores uniformemente espaçados. As características dimensionais desses sinalizadores de perímetro estão indicadas na figura a seguir. Então, você tem aqui uma figura com as medidas especificadas, né? Uma empresa contratada para produzir esse sinalizador está definindo os parâmetros para a produção em escala do artefato. Para tanto, é necessário conhecer o valor do ângulo beta de abertura do sinalizador, indicado na figura, respeitadas as medidas nela apresentadas. Considere a tabela trigonométrica a seguir. Então, você tem ângulos, né, representados aqui pela letra φ, 14,5, 26,5 até 72,9, e os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos. De acordo com a tabela, o ângulo beta necessário para a produção do sinalizador é igual a quanto? Bom, então aqui, pegando a figura que ele deu no enunciado, nós temos um triângulo isósceles aqui de frente. A base do triângulo isósceles, pelo enunciado, mede 1 metro. Então, a altura traçada a partir do vértice A divide a base em 2 pedaços, cada um medindo meio metro. E a altura desse triângulo, pelo enunciado também, 0,25 metro. Então, a gente pegou o ângulo beta aqui no vértice A e dividiu ele ao meio por essa altura, cada metade sendo chamada de φ. Aplicando a tangente no triângulo ABC, então nós temos que a tangente do ângulo φ é o cateto oposto, que vale meio, pelo cateto adjacente, que é a altura do triângulo isósceles, que vale 0,25. 0,5 por 0,25, dividindo vai dar 2. E aí, de acordo com a tabela, o ângulo que tem tangente valendo 2, de acordo com a tabela, é o 63,4 graus. Como o beta são 2 φ, então eu dobro esse valor, eu dobro 63,4, obtendo 126,8 graus, que é a alternativa A. Questão número 86. Análise gráfica nos principais modos de ler o mercado para negociar ativos financeiros. Um dos modelos para análise da tendência do valor do ativo prevê que as cotações fiquem compreendidas no interior de um triângulo. Nesse cenário, supõe-se que as cotações do ativo ficarão delimitadas por 2 linhas, lados do triângulo, que convergirão para o ápice do valor, vértice do triângulo. A seguir, tem-se um exemplo desse caso com valores simplificados presentes em uma simulação da venda de ativos em dólares. Então, você tem aqui a figura, né? Então, essas retas verde e vermelha são esses lados do triângulo e, pelo que ele falou, o ápice se dá aqui no vértice desse triângulo, que é onde as duas retas verde e vermelha se cruzam. Na simulação apresentada, iniciada em 19 de março, o ápice está previsto para quantos dias após seu início e para qual valor em dólares? Bom, então, pelo que nós vimos ali no gráfico, na linha verde, eu tenho os valores a partir do dia 19 de março e a cada 18 dias. Então, sempre as informações lá eram de 18 em 18 dias. Então, no caso do dia 19 de março, 7.200 dólares. Depois de 18 dias, pelo gráfico ainda, 7.500. Depois de 18 dias, 7.800. Então, perceba que na linha verde, essa sequência ela vai aumentando de 300 em 300 dólares, né? Então, daqui para cá, ó, a cada 18 dias, você tem um aumento de 300 dólares. Já na linha vermelha, a gente começa com 5.200 dólares, depois vai para 6.000, depois de 18 dias, 6.800, então vai aumentando de 800 em 800 dólares. E essas duas sequências, da linha verde e da linha vermelha, elas se igualam aqui no 8.400. Então, 8.400 dólares,
que é a alternativa D de dado. Questão número 87. O dono de uma empresa dispunha de recurso para equipá-la com novos maquinários empregados de modo a aumentar a produção horária em até 30 itens. Antes de realizar o investimento, optou por contratar uma equipe de consultoria para analisar os efeitos da variação V da produção horária dos itens no custo C do produto. Perante as condições estabelecidas, o estudo realizado por essa equipe obteve a seguinte função. Então, você tem aqui o custo em relação à variação da produção horária, C de V igual menos 1,01V² mais 0,3 vezes V mais 50, sendo que essa variação só pode variar de menos 10 a 30. A equipe de consultoria sugeriu, então, uma redução na produção horária de 10 itens, o que permitiria enxugar o quadro de funcionários, reduzindo o custo, sem a necessidade de investir novos recursos. O dono da empresa optou por não seguir essa decisão e questionou qual seria o aumento necessário na produção horária para que o custo do produto ficasse igual ao obtido com a redução da produção horária, proposta pela consultoria mediante os recursos disponibilizados. De acordo com a função obtida, a equipe de consultoria deve informar que, nesse caso, e aí vem aqui as alternativas. Bom, primeira coisa, na função do segundo grau que foi dada, a gente deve calcular o x do vértice, aplicando a fórmula menos b sobre 2 vezes a. E esse x do vértice dá 15. Nós temos que é uma função do segundo grau e, portanto, o x do vértice nos indica o eixo de simetria dessa parábola. Então, você tem aqui o x, a parábola, o a é negativo, então a boca está para baixo, e você tem aqui o x do vértice, que no caso vale 15. E essa linha tracejada que eu fiz, que é o eixo de simetria. Bom, então ele falou uma variação de 10 a menos, né? 10 negativo. Aqui, menos 10. E aí você tem que notar que de menos 10 para 15, a distância é 25. Então, qual seria o valor do outro lado aqui, ó, que nos proporciona o mesmo custo? Como o x do vértice indica o eixo de simetria, se eu peguei 25 para um lado, agora eu tenho que pegar 25 para o outro. 15 mais 25 dá 40. Então, para obter o mesmo custo que do menos 10, como eu mostrei para vocês, a gente teria que pegar agora uma variação de 40. Só que 40 não é possível. Por quê? Porque ele falou que o intervalo de variação tem que pertencer a menos 10, de menos 10 a 30. E 40 está fora desse intervalo. Então, é impossível igualar o custo da redução proposta, tá? Porque para isso eu precisaria de 40 produções, né? De 40, uma variação de 40 de produção horária, e eu não posso chegar nisso, porque só vai de menos 10 a 30. Então, alternativa D de dado. Questão número 88. Durante o surto de Covid-19, diversas reportagens procuraram explicar o ritmo de infecções causadas pelo coronavírus nos estados brasileiros. Uma delas mostrou que nos primeiros 30 dias da pandemia, nos estados que apresentaram maior rapidez de contaminação, o contágio ficou caracterizado por duplicar o número de infectados em um período de tempo variando de 3 a 5 dias. A partir dessa informação, o ilustrador de um jornal sugeriu o esquema seguinte para mostrar a diferença entre os ritmos de contágio. Tá? Então, você tem aqui o inicial, quando duplica a cada 3 dias esse círculo, após 30 dias, né? Isso duplicando a cada 3. E duplicando a cada 5 dias, esse círculo. Também representando essa duplicação a cada 5 dias após 30 dias. O círculo grande tem raio errão e o círculo pequeno tem raio errinho. Dado que a área dos círculos representa o número de infectados e que o círculo inicial, aquele pequenininho, possui raio unitário, portanto raio 1, quais devem ser os valores de errinho e de errão para que a imagem represente corretamente o crescimento indicado nas setas? Bom, então o círculo inicial, aquele pequenininho, ele tem raio unitário, portanto a área dele é πr², π vezes 1 ao quadrado, que dá π.
Quando o número de infectados duplica a cada 3 dias, cujo círculo era aquele círculo grandão, né, que vocês viram, aquele maior de todos. Então, quando duplica a cada 3 dias, nós temos, ao final de 30 dias, 10 vezes 3, né? Então, por assim dizer, 10 duplicações. Portanto, a área vai ser o quê? A área inicial, que é π, vezes 2, vezes 2, vezes 2, porque a cada 3 dias você vai duplicando. E a cada 3 dias você, portanto, multiplica por 2. Você faz isso 10 vezes, por isso que é 2 elevado à décima. 2 elevado à décima, que é 1024 π. Agora, o que acontece? A gente pode utilizar aqui, na figura, que a proporção do R1 para o raio inicial, que é 1, essa proporção ao quadrado é equivalente à proporção entre as áreas desse círculo grandão e do círculo pequeno. A proporção entre as áreas é a proporção das medidas lineares ao quadrado. Então, aqui, ó, o raio grandão pelo raio pequeno ao quadrado é igual à área do círculo grande pela área do círculo pequeno. E por que está ao quadrado? Porque desse lado direito são áreas. E aqui, isolando o R, a gente obtém que o raiozão vale 32. A mesma ideia aplicando, então, para o raiozinho. Quando o número de infectados duplica a cada 5 dias, ao final de 30 dias, você tem 6 vezes 5 dias. Então, por assim dizer, 6 duplicações. Então, é a área inicial, que é π, que duplica uma vez, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, 6 vezes. Por isso que é 2 elevado à sexta, o que dá 64 π. Então, o raiozinho está para o raio original 1 ao quadrado, assim como a área do círculo de raio R está para a área do círculo original. E aqui, isolando, o R vale 8. Então, o R vale 8 e o R1 vale 32, alternativa C, de coronavírus. Questão número 89. Existem diferentes tipos de plásticos e diversas finalidades de uso para cada um deles, sendo alguns tipos mais descartados do que outros. O esquema mostra a distribuição do plástico descartado por tipo e a facilidade em reciclá-lo. Então, você tem aqui em porcentagem, 21%, indicando o quanto eles são descartados. E você tem pelas cores, o azul representando reciclagem fácil, reciclagem média para o verde, difícil para o amarelo e muito difícil para o laranja. Considerando apenas os 5 tipos mais descartados, temos que os plásticos de fácil ou média dificuldade de reciclagem correspondem ao valor de quanto? Bom, os 5 tipos mais descartados são aqueles que têm porcentagem 21%, 20%. Então, aqui as maiores porcentagens, né, as 5 maiores, ó, vai até 12%. Somando essas porcentagens, vai dar 79%. Os plásticos de fácil ou média dificuldade de reciclagem, que são aqueles que têm as cores fácil e médio, então azul e verde. Azul e verde representam 21, mais 20, mais 16, mais 10%, que dá 67%. Então, agora o total é 79%, e eu quero saber 67% quanto representa desse novo total. Então, 67% representa quanto de 79%? 0,67 por 0,79 vai dar aproximadamente 0,848, em porcentagem 84,8%, que é a alternativa B de bola. E a última questão, 90. Um estudo para determinar a probabilidade da efetividade de um novo exame para obtenção do diagnóstico de uma doença baseou-se nos resultados obtidos em um grupo constituído de 1.620 pessoas. A tabela mostra os resultados desse estudo. Então, você tem aqui se possui a doença, sim ou não. E aqui, qual foi o resultado do exame, se positivo ou negativo. Tem pessoas, por exemplo, que têm a doença e, no entanto, o resultado dá negativo, né? Acontece de tudo aqui nessa tabela. A análise dos resultados mostra que, apesar de a probabilidade de o teste detectar a doença em quem a possui ser de espacinho,
A probabilidade de uma pessoa desse grupo que obtenha um resultado positivo não ter a doença, ou seja, um falso positivo, é de espacinho, indicando que esse novo exame precisa ser aprimorado. Aí ele quer os percentuais que completam, respectivamente, a frase. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, para o primeiro espacinho. O número de pessoas que possuem a doença, então é só a gente somar as pessoas que possuem a doença, portanto, essa coluna aqui, ó, 204 mais 36, que dá 240. Entre essas, então, nessa primeira coluna, 204 são detectadas pelo teste, né, dando positivo. Então, a probabilidade de o teste detectar a doença em quem a possui é de 204, casos favoráveis, num total dessa primeira coluna, dos que possuem a doença, que é 240. Então, dá 85% de chance nesse caso. Agora, o número de pessoas do grupo com resultado positivo é igual a 204 mais 612. Resultado positivo, tem que pegar aqui nessa linha, né? Ó. Então, 204 mais 612 dá 816. E entre elas, nessa primeira linha, 612 não possuem a doença. Então, a probabilidade, neste caso, da pessoa testar positivo e não ter a doença é 612, casos favoráveis, num total dessa linha, que é 816, o que dá 75%, a alternativa E. Então, é isso, gente. Com isso, encerramos essa correção. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham ido bem, sobretudo, né? E qualquer coisa, continuem estudando, que com certeza vai dar certo. Até uma próxima, gente. Obrigado.